Ei, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? O vídeo de hoje, como vocês viram no título, vai ser uma Aqui Fala. Eu perguntei lá no Instagram o que vocês queriam que eu conversasse com vocês, né? Fazendo uma maquiagem, bem descontraído, papo de amiga. E aí surgiram vários temas, né? Então eu deixei aberto pra vocês o que vocês querem que eu converse. E aí vocês colocaram casamento, família, a minha história, tudo. Então vai rolar um tudo junto e misturado aqui. Eu vou contar um pouquinho de mim, um pouquinho de como eu conheci meu marido, como que foi, porque muitas de vocês têm curiosidade, porque ele quase não aparece aqui nos vídeos, né? Então eu vou explicar um pouquinho, porque assim, a minha história com ele é muito louca, é uma história bem de coragem, vocês vão entender por quê. Então eu vou contar um pouquinho aí do meu relacionamento, como que eu conheci ele, como que foi, tá, todo esse processo aí. E também vou contar uma experiência de família, assim, né, antes de eu ser casada e tudo mais, tá? Então um pouquinho de história, senta que lá vem história. E é isso, gente. Eu não vou mostrar pra vocês o passo a passo da maquiagem, vai ser uma conversa bem descontraída, eu vou me maquiando com vocês e a gente vai batendo um papo de amiga, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu joinha e deixa aqui nos comentários o próximo assunto que você quer que a gente fale sobre no nosso Maqui Fala, tá bom? Então é isso, eu vou colocar uma tiarinha aqui pra poder começar a me maquiar, tá bom? De vez em quando, gente, eu vou olhar pra cá, porque o espelho tá aqui pra mim me maquiar, tá bom? Então se eu não ficar olhando diretamente pra vocês, é porque eu estou me maquiando, tá legal? Então tá, vamos começar do começo, né? Eu até comentei lá no Instagram um dia que tava chovendo muito e eu falei com vocês que eu morro de medo de chuva porque uma vez a minha casa alagou. Então eu vou começar a contar um pouquinho da minha história, porque tipo assim, gente, vamos começar por família. Vocês falou, Fran, conta um pouquinho da sua família, da sua história, pra gente saber, né, de como, da onde você veio, de como você é, se você nasceu aí mesmo onde você mora. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então primeiro eu vou contar um pouquinho da minha história antes do casório, né? Quando eu morava com papai e mamãe ainda, então eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Porque a minha família parece uma família de nômades, de tanto que a gente mudou. E aí vocês vão entender por quê, tá bom? Então, primeiro, né, a gente morava primeiro, nasci em Barbacena, sou de Barbacena, resido em Barbacena, sempre fui de Barbacena, tá bom? Então a minha cidade natal é Barbacena, Minas Gerais, moro aqui até hoje e sempre fui daqui, tá bom? Primeira coisa, a minha mãe morava no quintal da minha avó, sabe? Num bairro aqui no quintal da minha avó. Minha mãe construiu uma casa no quintal da minha avó. E ali minha mãe morou por vários anos, mas o meu pai, ele sempre teve vontade de morar em outra cidade, sabe? E assim, o meu pai é caldeireiro, sabe? Então ele é operador de caldeira, que mexe assim, né, com leite, essas coisas, então ele opera na caldeira. E esse curso que ele fez de caldeireiro, ele fez em Juiz de Fora. Então, assim, ele sempre tinha vontade de ir pra uma cidade assim, sabe? Igual, ele tinha vontade de ir pra Juiz de Fora mesmo. Pra poder ver se a profissão dele, porque lá, né, era mais fácil, ele ia ganhar mais e tudo. Então, eles sempre tiveram vontade. Porque, assim, a gente sabe que cidade grande, tá? Que Juiz de Fora não é uma cidade grande, mas em vista de Barbacena é uma cidade grande. Então, a gente sabe que quando vai pra uma cidade grande, sempre surge mais ofertas, possibilidades, né? As portas são mais abertas, né? Cidade pequena é um mundo muito fechado. Então, eles sempre tinham esse desejo. Então, até que um dia, eles resolveram se mudar para o Juiz de Fora. Eu tinha 10 anos de idade nessa época e a gente foi pra lá. A primeira vez que a gente foi, a gente se mudou. E olha como é que a minha família é louca, gente. A gente se mudou, a minha irmã era pequenininha. A minha irmã tinha o quê? Uns 6 meses, mais ou menos? Acho que era mais ou menos isso, gente. Uns 6 meses. E aí, deixa eu pegar o espelho aqui que eu não tô enxergando nada que eu tô fazendo. A minha irmã tinha 6 meses e eu tinha 10 anos, né? Então, você vê, duas crianças assim, pequenas, né? E aí, eles foram se arriscar. Meus pais são assim, gente, são de coragem mesmo, sabe? E quando eles encacam com a coisa na cabeça, eles têm que fazer. Acho que eu puxei isso deles. E aí, eles foram pra Juiz de Fora, alugaram uma casa lá. E aí a gente mudou. Só que quando eles se mudaram pra casa, eles não gostaram da casa. Então, coisa assim, ó, a gente chegou lá, tipo assim, por volta de umas 11 horas da manhã, descarregou o caminhão todinho, começou a montar os móveis, montou cama, tal. E aí minha mãe não gostou, tipo assim, no dia que ela foi alugar ela gostou, mas no dia que foi morar ela não gostou. Isso pode acontecer, né? O que ela fez? Chamou o caminhão de novo, colocou tudo dentro do caminhão e voltou pra Barbacena no outro dia. Minha mãe é louca, fez tipo assim, duas mudanças, de diferença de um dia só.
Aí eles voltaram pra cá, mas não quiseram desistir de voltar para Juiz de Fora. Então eles foram outro dia para Juiz de Fora pra procurar casa, vou ficar olhando aqui no espelho, tá? Pra procurar casa pra alugar. E aí que alugaram uma casa e tudo mais. E aí, passado alguns dias, a gente foi de novo pra lá. E aí, essa casa era muito boa, era num bairro muito bom, né? A minha mãe trabalhava fora, então assim, quando a gente foi pra lá, ela comprou tudo de novinho, móvel novinho, sabe? Pra colocar na casa. Porque tava realizando um sonho deles, né? De ir pra outra cidade, tentar algo novo. Porque assim, a vida da gente é assim, a gente sempre tem que tentar alguma coisa pra agregar na nossa vida, né? E se eles tinham esse sonho, então eles estavam correndo atrás mesmo. Aí, gente, eles foram, a gente morou lá por volta, o quê? De 18 dias. Tava gostando super, a gente já tava encontrando a igreja que a gente queria ir, já tava vendo lugar pra mim estudar, tava gostando do bairro, já tava morando super bem. Até que um dia começou a chover, né? E pra quem sabe, pra quem ouve aí jornal, né? Juiz de Fora é uma cidade que tem bastante alagamento, por ser uma cidade muito baixa e muito plana, né? E não tem um escoamento muito legal de água. E aí, gente, que começou a chover, e aí eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 10 anos, eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma varanda na frente da porta da sala e eu tava brincando de Barbie, eu amava brincar de Barbie. E aí começou a chover. No que começou a chover, logo a varanda já começou, tipo assim, tinha um degrau da varanda pra onde era o terreiro. Começou a subir a água. Aí aquilo eu já fiquei meio encucada. Fui lá falar com os meus pais. Falei, mãe, lá fora tá enchendo de água. Aí meu pai foi lá ver, pensou que, né, poderia ser alguma coisa entupida e tal. Quando ele chegou lá fora, o dono da casa que alugou pra gente que morava do lado, já tava tentando desentupir uma valeta que a água não tava escoando, a água tava voltando. Então aquilo começou a subir. Gente, em questão de minutos, segundos, de verdade, aquela água começou a subir e aí ela saía no ralo do banheiro, na pia, todo lugar que tinha saída de água começou a voltar água. Então na pia da cozinha, na pia do banheiro, no tanque, só voltando água. Aí a gente começou a colocar tudo pra cima. O dono da casa falou, começa a colocar tudo pra cima que a gente vai tentar arrumar a valeta e tal. Aí a minha mãe começou a colocar tudo pra cima, já no desespero, a minha irmã neném, né? E aí a gente colocando tudo pra cima, gente, com aquela aflição, com aquele medo todo. E aí que a casa só foi alagando, até que o moço, o dono da casa, falou com a minha mãe assim, olha, pega suas filhas, sobe pro meu apartamento e me deixa aqui com o seu esposo, que a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Gente, foi coisa de Deus isso mesmo. Quando a gente subiu uma escadinha que tinha na nossa casa, quando a gente subiu aquela escadinha, que a gente olhou pra trás, atrás da nossa casa tinha uma represa. O muro da represa arrebentou e veio todo pra cima da nossa casa e tampou a casa. A nossa casa ela era de 2 andares, a gente morava no primeiro andar. O primeiro andar onde a gente morava, você não via mais nada, se tornou um rio e só o segundo andar que ficava aparecendo. Mas o primeiro não tinha absolutamente nada. E lá de cima, tudo que a minha mãe comprou, que ela conquistou, assim, nos poucos dias que a gente foi pra lá, foi tudo embora. A gente via tudo indo embora, assim, na água, sabe? Móveis, compra que ela tinha feito, botijão de gás novo, tudo indo embora. Eu lembro que, assim, né, minha mãe demorou um pouco de tempo pra arrumar a minha irmã, então nós temos 10 anos de diferença. Eu lembro que a minha mãe comprou um quartinho de bebê todo bonitinho, planejadinho pra minha irmã, então, assim, era um mimo, tudo novinho, sabe? E a gente vendo aquilo tudo embora num piscar de olhos, gente, de verdade. E aquilo foi um desespero. Hoje eu falo assim, calma, porque assim, Deus foi na nossa vida e a gente conseguiu recuperar tudo, né? Meus pais conseguiram recuperar tudo. Mas na época, pense em vocês sair da sua casa própria, ir para uma casa de aluguel, tentar uma vida nova e voltar assim, sem nada. Foi tenso. Aí no outro dia, quando nós acordamos, que a gente voltou, aí a água escoou tudo, né? Quando a gente voltou no outro dia, tava aquela lama bem laranja até a metade da casa, sabe? E foi uma coisa muito louca, muito louca. Poucas coisas a gente conseguiu resgatar de novo. Então, assim, praticamente minha mãe perdeu quase tudo. Voltamos pra nossa cidade só com restos de coisas. E pra falar a verdade, quase nada, gente. Mas
É o que eu digo pra vocês, sabe? Foi uma tentativa de sonho que não deu. E não pensem que minha mãe e meu pai ficou frustrados por isso, não. Isso deu mais força pra eles. Eu admiro muito a minha mãe e meu pai pela garra que eles têm, sabe? De tentar conquistar as coisas e de sair de uma coisa que não deu certo e fazer aquilo se tornar alegre de novo, sabe? E é o que eu tento aprender todos os dias. Então, assim, naquele momento de luta da vida deles, que eles viram que eles perderam tudo que eles tinham conquistado ao longo da vida para tentar uma nova oportunidade e voltar para a mesma casa com uma frustração de um sonho frustrado e sem nada, né? Praticamente sem nada. Mas eles não desistiram, pelo contrário, eles batalharam muito mais e graças a Deus, Deus abençoou, porque assim, quando você não reclama, não fica cobrando de Deus, não fica fazendo isso e tende a agradecer a Deus por tudo que acontece, mesmo que não seja coisa boa, né? A gente sabe que lá pra frente a gente vai entender o porquê que aconteceu e o porquê que teve que acontecer isso na nossa vida. Também, se não entender, gente, é porque teve que acontecer, é porque teve que passar por isso. Então, os meus pais tiveram que passar por essa luta e eles voltaram, graças a Deus, começaram a trabalhar de novo e conquistaram tudo de novo, tá? Tudo de novo. Então, foi uma maravilha. Depois disso, gente, como eles queriam, porque lá onde eles construíram na casa da minha avó, não tinha quintal, sabe? O meu pai sempre gostou muito de plantar. Sempre gostou muito de fazer, assim, horta, né, essas coisas. E lá na minha avó era tipo apartamento, né? Então, onde eles construíram era tipo apartamento. Então, não tinha espaço de terra nenhum. Então, eles compraram outro lote em outro bairro e construíram uma nova casa. Pois é, eles batalharam muito em construir outra casa. Só que esse bairro que eles compraram uma casa era um bairro afastado. E o bairro que eles moravam era um bairro central. E o bairro central era tudo perto, e aonde eles foram morar era tudo longe. Então a minha mãe não se adaptou bem. A minha mãe começou a achar tudo longe, tudo muito distante, ela que estava acostumada assim com um bairro que tinha tudo perto. Aí eles resolveram vender aonde eles moravam e compraram aonde era a minha antiga casa, né? Aí eles construíram uma outra casa, e aí quando eu quando eu fiquei noiva, do lado da casa dos meus pais tinha uma casinha abandonada, tipo assim, uma casa velha, que eles compraram e ficou abandonada. Aí minha mãe me presenteou com essa casa e foi aonde eu reformei e morei por muito tempo, que foi a minha primeira casa. Se você não viu como eu disse, se você não viu esse vídeo, foi uma aqui fala que eu falei como eu consegui minha casa própria, tudo direitinho pra vocês. Eu vou deixar linkado, é um vídeo bem antigo, mas eu vou deixar linkado aqui pra vocês conhecerem um pouquinho melhor, tá? E nessa casa a gente morou por muito tempo. A minha mãe morava em cima e eu morava do lado. Porém, essa casa, aonde era minha mãe construiu da primeira vez, que foi no terreno, um lote num bairro mais distante, tinha muita terra. Meu pai fez horta, tinha muita terra, porém era um bairro distante. E essa outra que ela comprou, depois que ela vendeu aquela outra e que ela comprou essa daqui, era uma casa muito boa, mas tinha esse mesmo problema. Não tinha espaço de terra. E aí eles voltaram para estaca zero, começaram a pensar, né, o que eles podiam fazer e tal. E aí colocaram a casa para vender, a gente foi morar num sítio, a gente conseguiu vender a casa e como meu pai tinha essa vontade de sítio, ele comprou o sítio num lugar perto aqui de Barbacena, em Ressaquinha, sabe? Aí a gente foi pra lá, morou 4 meses nesse lugar, mas não se adaptou. Por quê? Todo mundo trabalhava aqui em Barbacena. Meu marido na época era militar, então ele trabalhava na EPICAR, aqui em Barbacena. Eu e minha mãe tínhamos o salão aqui em Barbacena. O meu pai trabalhava aqui em Barbacena. Então era muita mão de obra, porque a gente tinha que ir e voltar todos os dias do sítio. Então a gente estava gastando muito combustível, tinha que ficar muito na BR, o que era perigoso, todo dia esse trânsito assim, né? Então a gente ficou sem sossego e muito cansado, era muito cansativo. Ir e voltar todos os dias. Então eles colocaram o sítio para vender, venderam o sítio e compraram essa casa atual onde minha mãe mora. E aí eu continuei morando naquela casinha que eu fiz quando eu casei. Aí, porque eu fui pro sítio, também não me adaptei. Minha mãe falou, vamos lá, às vezes sempre que você gosta de lá e tudo lá tinha uma casa também. Eu fiquei morando nessa casa, minha mãe na casa residencial e eu na outra casa, pra fazer uma experiência. Mas eu não me adaptei também e voltei pra minha casinha. Só que essa casa lá onde eu morava, gente, ela tinha um problema. Ela tinha um problema de umidade, né?
E assim, eu tenho problema respiratório, meu esposo tem problema respiratório e a Radassa, né, que eu só tinha a Radassa, também tinha problema respiratório. E aí foi que a gente resolveu vender lá e aí construímos aqui em cima da minha mãe, né? Então essa é um pouquinho aí da nossa história de nômades, já mudamos bastante, né? E agora falando sobre o meu casamento, né? Vocês sempre me perguntam, Fran, onde tu conheceu teu esposo? Conta pra gente como é que foi e tal. Então hoje eu vou contar pra vocês, tá? Como vocês sabem, eu sou evangélica e na maioria das vezes no carnaval, a minha igreja sempre fazia um retiro espiritual para os jovens, pra ficar a temporada de carnaval nesse retiro. E aí foi nesse retiro que eu conheci o amor, sabe? E lá, como eu disse pra vocês, era um retiro e normalmente nesses retiros eles sempre faziam gincanas pros jovens e tal, né? E aí que dividiam em equipes. E aí eu fiquei na equipe amarela e eu fui taxada como líder. E o meu amor ficou no meu grupo. Eu não conhecia ele, só que como ele ficou no meu grupo, a gente tinha que conversar, né? E tudo. E acaba fazendo muitas amizades assim, né? Então a gente se tornou amigo lá no sítio. E depois disso ele veio na minha casa como amigo, porque assim, a gente se entrosou tanto como amigo, eu gostei. Foi uma amizade assim, gente, tão verdadeira, sabe? Uma amizade tão gostosa. E aí, quando acabou a temporada do sítio, ele me ligou e perguntou se me podia fazer uma visita. Eu falei, claro, porque a gente era super amigo. Aí ele veio me fazer uma visita e aí nessa visita, gente, a gente já, da visita, começamos a namorar. Foi uma coisa muito natural. A gente começou a namorar, sabe, de uma amizade muito verdadeira. Começamos a namorar. E aí, gente, depois de um mês de namoro, sério, um mês de namoro, eu fui pedindo em casamento. A gente resolveu casar depois de um mês de namoro, gente, povo doido da cabeça. E vocês acham que, tipo, aí eu falei com a minha mãe que a gente ia se casar. Minha mãe não acreditou. Minha mãe achou que era doideira de jovens, né? Eu tinha 19 e ele também. Mas aí, gente, vocês acreditam que, tipo assim, né? Eu já trabalhava no salão, ele era militar. Aí o meu pai falou comigo que se um dia eu quisesse construir e tudo que eu podia, aonde era o meu salão de beleza, era essa casa que eu falei com vocês. Que era uma casa que minha mãe comprou, uma casa pequenininha que minha mãe comprou, que era abandonada, era uma casa bem velha, construção velha. Mas meu pai falou que se um dia eu quisesse construir, eu podia ficar com essa casa, reformar e ela seria minha. E aí, gente, muito doidos, nós começamos a construir. Depois de um mês de namoro, já começamos a construir, chamei pedreiro, fizemos o projeto e começamos a fazer a nossa casinha, gente, sério. Então, assim, em 7 meses, a gente namorou, noivou e casou. 7 meses. Juro pra vocês. Mas eu falo que foi coisa de Deus, porque assim, Deus abriu as portas e você vê, a gente tava começando a vida, né? Eu tinha aberto o salão 1 ano e ele tinha acabado de entrar pra área militar. Mas, gente, foi coisa de Deus. Deus foi preparando tudo, Deus foi abrindo as portas. A gente fez a nossa casinha. Eu falo que a minha casinha ficou uma casinha de boneca. Eu era louca com aquela casinha. Eu achava muito fofa. Tudo em cor rosinha, lilás, sabe? Era uma casinha de boneca. A gente parecia uma casinha de boneca. Eu amava. Aí, Deus abriu as portas, a gente começou a construir. Era uma casinha simples, não tinha nada de luxo, né? Mas a gente foi muito feliz naquele lugar. E, sério, portanto, gente, que a minha mãe só acreditou que a gente ia casar porque a casa ficou pronta. Eu marquei o casamento no civil, marcamos o casamento na igreja. Aí que a minha mãe acordou que a gente ia se casar. Falou, gente, essa menina vai casar mesmo, ela é louca. Aí começamos os preparativos do casamento. A gente casou em novembro, 10 de novembro, tá? Então a gente casou dia 10/11 de 2012, tá? 2012, gente. E aí com 19 anos, ele com 19, eu com 19 também, nos casamos, nosso casamento foi lindo. Se vocês quiserem, eu posso até... porque, gente, tem 8 anos que eu não assisto o DVD do meu casamento. Se vocês quiserem, a gente pode reagir junto a um vídeo assim, sobre o casamento. Deixem aqui nos comentários que eu posso gravar pra vocês, tá? Pra vocês verem como é que foi o nosso casamento, tudo direitinho. Mas foi bem loucos, né, gente? Na época, os meus amigos me acharam bem doida de fazer isso. Mas é igual eu falei com vocês, é coisa de Deus, né? A gente tá 8 anos juntos e graças a Deus deu certo. Aí depois de 2 anos que a gente tava casado, a gente resolveu ser pais.
bem prematuros, né, gente? E aí a gente resolveu ser papai, era o meu sonho ser mãe. E aí que a gente descobriu que o amor não podia ter filhos, né? Eu já contei esse testemunho aqui. Mas como era o nosso sonho, a gente buscou em Deus, acreditou muito e graças a Deus, Deus concedeu o milagre, que é a nossa Radassa, né? E assim, a gravidez da Radassa não foi uma gravidez fácil, eu passei mal a gravidez inteira, era um mal assim sobrenatural, parecia que eu tava doente, não grávida, portanto que eu nem aproveitei a minha gravidez. Foi uma gravidez assim, bem complicada, assim, passei muito mal mesmo, gente, mas era um mal assim, terrível, sabe? Eu sei que passa mal grávidas, mas o meu mal durou o tempo todo, sabe? E aí, a Radassa, quando eu tava de 32 semanas, uma amiga minha ia casar, eu arrumei essa amiga pro casamento e fui madrinha dela. É a Vanessa, ela me assiste, um beijo pra você, Vanessa. Ela sempre tá aqui comentando. E eu fui madrinha do casamento dela, arrumei ela pro casamento. E aí no outro dia, o casamento dela foi no sábado, no domingo eu comecei a passar mal. Sentindo umas dores assim, sabe, embaixo da barriga. Eu nem sabia o que era, eu era inexperiente. E aí a gente foi no médico, chegamos lá no hospital. O médico falou assim que não era nada, que eu podia ficar despreocupada, que talvez era uma infecção urinária, mas que ele não ia receitar medicamento nenhum, que era para me procurar o postinho da minha casa, né? Porque infelizmente tem muitos médicos que não têm coração. E aí ele me mandou para casa. No outro dia saímos em busca do médico do postinho, só que acontece que, né, a saúde do Brasil é uma beleza, essa é a realidade, e não tinha médico para atender. E aí eu voltei outro dia no hospital e graças a Deus tinha um outro médico lá que tem coração, né? Que olha as pessoas como seres humanos, não como qualquer coisa. E aí ele falou, não, a gente vai te internar porque não é normal grávida sentir dor. E aí que ele me internou, fizemos um exame e realmente detectou que eu estava com infecção urinária. Começaram o tratamento da infecção. E aí, no dia que eu ia ter alta, a médica passou e falou assim, olha, a sua infecção já melhorou, a gente fez outro exame, já tá tudo bem com você. Então, a gente vai fazer... Ai, peraí, deixa eu pegar meu iluminador. Então, ela disse assim, ó, a gente vai fazer uma ultrassom pra ver como que tá o neném antes de você ter alta, porque a sua infecção já tá melhor. Então, assim, não precisa de preocupar que sua infecção já tá boa. Aí fiquei toda feliz, né? E quando a gente foi fazer a ultrassom pra ver como que tava o bebê antes dela me dar alta, ela virou pra mim e falou assim, olha, infelizmente a gente vai ter que fazer uma cesariana às pressas, porque você perdeu todo o líquido. Então, assim, durante o tratamento, gente, da infecção urinária, eu fui perdendo líquido. E não saiu como se fosse bolsa rompida, saiu no xixi. Eu fui fazendo xixi e a minha bolsa, e o líquido da minha barriga foi saindo, sabe? E aí ela falou, você vai ter que fazer uma cesariana agora. E, gente, pasmem. A gente tava construindo nessa época, porque a minha casa só tinha um quarto. E quando eu descobri que tava grávida, a gente resolveu reformar a casa e aumentar, fazer um quarto, né? E não tava pronto ainda, porque a Radassa, né? Eu tava com 32 semanas, eu ia 7 meses. Então não tava pronto ainda, sabe? E a gente ia acabar a construção, eu não tinha comprado nada, eu não tinha nenhuma roupinha, não tinha nada, gente. E aí a médica falou, ó, vamos ter que fazer agora a sua cesariana. Aí a minha mãe foi, ligou pro meu esposo estava trabalhando, falou com ele foi com a minha sogra comprar as coisinhas da bebê, banheira, porque não tinha nada, né, um body, né. Aí eu fiquei no hospital, esperando a hora de entrar pra cirurgia, tava um dia frio, um dia chuvoso, fiquei esperando pra entrar e eles foram comprar todo o enxoval. Quando o amor chegou no hospital, a Radassa já tinha nascido, mas infelizmente ela nasceu e já foi pra UTI. Como eu fiquei perdendo líquido, eu fiquei sem líquido na barriga, né? Ela nasceu com dificuldade de respirar. E ela não estava conseguindo respirar sem os aparelhos e sem medicação. E foi, gente, uma luta de verdade. Fiquei internada. Infelizmente... Nossa, gente, é um vídeo assim que eu tô desabafando também, né? Em questão do hospital. No outro dia, eu tava pós-operada, aí chamaram o meu esposo lá em cima, né, pra falar sobre a Radassa, e eu fui tomar o primeiro banho, né, porque depois que fez cesárea, você fica deitadinho, só no outro dia que você pode tomar banho. Eu fui tomar banho, aí uma enfermeira veio pra me ajudar, aí ela falou assim, eu tava custando andar, né, porque você tá pós-operada, ela falou, olha, você pode ir lá tomar seu banho, se você precisar de alguma ajuda, você me chama. Aí eu fui tomar o banho, gente, como tava... Quem já fez cesariana sabe como que é a primeira levantada, né? Então eu tava no banheiro meio tonta,
e eu não tava conseguindo tirar o esparadrapo da cirurgia. Aí eu pedi ela uma ajuda, eu falei, será que você pode me ajudar? Porque eu não tô conseguindo tirar o esparadrapo da minha cirurgia. Ela falou, posso sim. Ela pegou o esparadrapo e puxou de uma vez assim, ó. A minha pele foi e voltou. No que voltou já começou a sangrar. Eu senti muita dor, minhas lágrimas desciam de tanta dor que eu senti. As meninas que estavam internadas no quarto grávidas ficaram revoltadas com ela, porque eu saí do banheiro sangrando, custando andar meio agachada, meio curvada. E ela falou assim, nossa, anda moleza, só teve uma criança, tá doido? Tipo assim, sabe, com uma ignorância, uma falta de educação. Eu falo, gente, tem pessoas que nem deveriam estar lá, eu nem sei por que está lá, porque eu acho que tinha que fazer por amor, né? E ela falando desse jeito comigo, pensa bem, você acabou de ter um neném que foi pra UTI, você já tá preocupada com a tua criança, você tá com uma cirurgia, sangrando, e a mulher ainda fala com você assim. E aí, quando eu fui ver a Radassa pela primeira vez, cheguei lá, ela tava toda entubadinha, não consegui nem ver o rosto dela. Gente, foi uma tristeza muito grande. Eu falo que a gente tem muitas lutas, né? E isso foi uma luta muito grande. O dia que eu tive alta do hospital, que o médico falou, ó, você vai ter alta, eu toda boba, era inexperiente, achei que a Radassa ia embora comigo, e não. Ela ficou lá, gente. E foi uma luta travada, porque eu tinha que todos os dias tirar leite pra ela, eu machuquei muito, porque a cesárea já atrapalha o leite descer, e como a minha preocupação com a Radassa estava muito grande, o leite custando a descer, e eu tinha que ficar apertando, né, fazendo a ordenha todos os dias. Os meus pontos infeccionaram por não fazer repouso, e a Radassa ficou na UTI durante 8 dias. Aí no 8º dia eles me ligaram, e olha só, gente, foi Deus na minha vida, porque a minha mãe me contou isso só depois, né? Quando eu vim pra casa, que a gente ia visitar eles, os médicos conversavam somente com a minha mãe e com meu esposo. Eu nunca tava na conversa. Eu ficava lá na ordenha com a Radassa. E eles falaram que a Radassa estava muito ruizinha, que não estava com melhora, e que se ela não reagisse às medicações, não tinha mais o que fazer. E aí minha mãe orando, né, orando como se fala, em silêncio, porque eu não tava sabendo de nada, porque eu não podia sofrer mais alguma coisa por conta da cirurgia. Eu já tava com ponto infeccionado, já não tava com uma recuperação muito boa. Então, se eu tivesse uma notícia dessa, talvez poderia piorar, né? E aí, graças a Deus, nós oramos, juntamos com a igreja, juntou com a minha mãe, eu nem sabia, oraram, sabe, nossos conhecidos, nossos familiares, e Deus nos deu a vitória. E aí eles ligaram pra mim, falando que ela ia ter alta da UTI, e aí ela podia ficar no quarto comigo. Eu fiquei no quarto com ela, no mãe canguru, que a gente fala, né? E aí a gente ficou mais, se eu não me engano, 4 ou 5 dias pra ela aprender a mamar. Enquanto ela não mamasse, ela não podia sair do hospital. E ela era muito pequenininha, né, gente? Ela saiu do hospital com, acho que 1,7 kg, alguma coisa assim. Ela não podia perder peso. Então, mesmo depois que a gente veio embora do hospital, a gente tinha que ir todos os dias pra fazer a pesagem dela, porque se ela perdesse peso, tinha que voltar pro mãe canguru. Então foi uma luta, assim, diária, né? Mas graças a Deus, Deus deu tudo certo. Radassa tá aí com saúde. Eu tô aqui na minha casa que eu tanto sonhei, que eu tanto pedi a Deus. Então, eu quero deixar pra vocês. E outra coisa. Hoje o vídeo vai ficar muito grande, não vai dar pra falar. Mas se vocês quiserem, eu posso falar sobre o parto da Maria Clara, que foi uma violência muito grande que eu sofri no hospital. Muito grande. Eu nunca contei isso aqui, mas eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso e que não pode falar pra ninguém. E talvez eu contando pra vocês, a gente se, né, trocando experiência, a gente se sente mais confortável. Então, se vocês quiserem esse vídeo, eu volto aqui e gravo pra vocês. Porque, assim, gente, foi uma violência horrorosa. Eu falo que não é porque é SUS que eles tinham que tratar as pessoas assim. E não são humanos. Não são humanos. Mas vamos deixar isso pra lá. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo separado disso, tá? Mas o que eu quero deixar aqui pra vocês é que passem o que passar, aconteça o que acontecer, permaneçam firmes e com fé em Deus, porque tudo vai dar certo. A minha mãe começou um projeto que não deu certo, ela teve uma perda muito grande, mas ela voltou, Deus ajudou, ela recuperou tudo, e hoje ela tá numa casa que ela sempre sonhou. A casa dela é do jeitinho que ela sonhou, tem o terreno do meu pai, ela conseguiu comprar um sítio para ela passear, então assim, ela não mora no sítio, mas ela tem o passeio que ela tanto queria, né? Deus deu a oportunidade dela comprar o sítio dela, tem a casa dela, que é o sonho dela, que era do jeitinho que ela sonhava. A mesma coisa comigo, sim, eu passei por muitas dificuldades. Primeiro, meu marido não podia engravidar, nós, né, continuamos com fé e Deus nos proporcionou esse milagre. Radassa está aí com saúde, nasceu prematura, passei luta, mas ela tá bem.
A minha casa, que era um sonho, Deus me deu a minha casa do jeitinho que eu queria. Agora, aos poucos, a gente vai colocando ela no lugar. Então, assim, não desista dos sonhos de vocês, não desista do propósito de vocês, porque sim, Deus sonha os nossos sonhos. Então, tenha fé, continue firme, que eu sei que tudo vai dar certo, tá? Agora, pra finalizar a maquiagem, fiz uma maquiagem bem simples. Eu vou passar um batom. Aí hoje eu só uso nude, né? Mas como eu fiz o olho bem nude, eu vou colocar um batom mais escuro. Bom, gente, assim que ficou a maquiagem, uma maquiagem bem simples. Essa é a maquiagem que eu uso, assim, na vida. Eu amo o olho nude, assim, só com marronzinho, ó. Chegar pertinho aqui, tá vendo? A pele fica bem glow. Eu gosto assim, ó, não fica parecendo que você tá tão maquiada, sabe? Muita base pesada. A sobrancelha um pouquinho marcadinha, eu gosto bastante. E hoje eu quis usar e colocar um batomzinho colorido pra mudar um pouquinho, né? Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho aí da história da minha família, da minha história também, tá? E como eu disse, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu posso vir aqui mais vezes e contar outras coisas, tá? E aquele assunto que eu falei com vocês sobre o parto da Maria, se vocês quiserem que eu venha aqui falar, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar o mais rápido pra vocês, porque se eu fosse falar hoje, o vídeo ia ficar com 1 hora de duração. Aí vocês iam me abandonar, né? Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um joinha pra me ajudar, que é muito importante, tá bom? E deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo de hoje, tá? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!